Nós estamos trabalhando na escola dominical um livro que diz o que é uma igreja saudável. E nós temos aqui na escola dominical acompanhado os textos sagrados, estudando as epístolas, para descobrirmos o que é uma igreja saudável. E hoje pela manhã nós vimos, antes de respondermos a pergunta do que é uma igreja saudável, o que é um cristão que compõe a igreja. Às quintas-feiras nós vamos começar livro por livro da Bíblia. Quinta agora já começa. De Gênesis a Apocalipse. O autor, o contexto, para quem, o que diz a mensagem. E o material é muito interessante porque vai nos mostrar Cristo no Antigo Testamento. Aonde Jesus aparece em Gênesis, por exemplo. Aonde Jesus aparece em Êxodo. Aonde Jesus aparece em Deuteronômio. E vocês que frequentaram o estudo, quinta-feira, às 8 horas da noite, vão perceber isso. E domingo à noite, a minha proposta no meu coração é ser mais pastoral na tua vida. A igreja, o Brasil, a nossa cidade, o mundo precisa de pastor para o nosso coração. E eu vou recorrer ao nosso supremo pastor das nossas almas, que é Cristo Jesus, para poder ser o seu pastor aqui nessa igreja. Domingo passado, então, nós falamos e conversamos no encorajamento sobre a postura de José e como deve ser a nossa, de confiar que Deus cuida da nossa vida e de que Deus está por trás da nossa história, não importa o que está acontecendo, o nosso Deus é o Deus que transforma mal em bem. E hoje nós vamos ver em Provérbios capítulo 1, de 1 a 7. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Irmãos, obviamente que a sabedoria que aqui se refere tem a ver com este livro de Provérbios. Quando ele foi escrito, nós não tínhamos aquilo que nós chamamos hoje de Bíblia. O que você tem nas mãos? Um conjunto de livros que compõem o que nós acreditamos ser o cânon bíblico. Onde todos os livros que tem aqui, 66 livros, são considerados por nós como livros inspirados pelo Espírito Santo. De Gênesis a Apocalipse, cartas, epístolas, Novo Testamento, quando nós chamamos de um evangelho, a boa notícia, as leis, profetas maiores e menores, isso não significava a estatura do profeta, mas o tamanho do livro. Profeta menor, o livro é curto, 3, 4 capítulos. Profeta maior, 20 capítulos, 18 capítulos. Todos esses livros que compõem a Bíblia Sagrada que você tem, 66 livros. Nesse tempo em que Salomão escreveu, não era assim, eram rolos, eram textos isolados. Então este texto que você leu, que nós lemos, está se referindo precisamente ao livro de Provérbios no tempo em que Salomão escreveu. Mas, contudo, depois do cânon bíblico, em que todos os livros que foram considerados inspirados pelo Espírito Santo, colocados nessa pequena enciclopédia que você tem nas mãos,
que nós denominamos de Bíblia Sagrada, então nós podemos atribuir que tudo que Salomão se refere à sabedoria tem a ver não só com o que ele escreveu, mas com todo o livro que você tem em mãos. Assim como, por exemplo, você encontra em Apocalipse, uma das cartas de Apocalipse você encontra dizendo: quem tirar ou quem acrescentar algo deste livro é maldito, é amaldiçoado pelo Senhor. Então, aquele texto se refere especificamente à carta de Apocalipse. Mas depois do cânon bíblico, nós podemos considerar que toda a escritura não pode ser acrescentada e nem defraudada. Tendo dito isso, eu quero trabalhar com os senhores nessa noite 5 coisas que eu tenho para a sua vida pastoral, para a sua vida afetiva, para a sua vida na segunda-feira, na terça-feira. Eu quero me preocupar com o púlpito desta igreja aos domingos, em lhe dar material suficiente para você viver a semana de acordo com a vontade de Deus. Primeira coisa é que a nossa vida só muda quando nós obedecemos. Presta atenção nisso. A nossa vida não muda pulando 7 ondas na praia na virada do ano. Estive na praia nesses dias e eu fiquei brincando com as ondinhas que vinha. E eu pensei, se a minha vida dependesse de pular 7 ondas, eu não virava o ano bem, porque eu não aguentei pular 4, o que dirá 7. A nossa vida só muda quando nós obedecemos. E obviamente me referindo a um quadro de cristãos, a uma plateia de gente crente no Senhor Jesus, nossa vida muda quando nós obedecemos ao Senhor da nossa vida, da nossa história. Nossa vida, irmãos, não muda quando nós fazemos qualquer tipo de sorte. Nossa vida muda quando nós decidimos por ela diante do Senhor. 5 coisas eu tenho convicção de que Deus quer para você e quer para mim. Primeiro, Deus quer que eu cresça e que você cresça em sabedoria. Deus quer que você seja uma mulher, um homem, um jovem, sábio nas suas decisões. E sabedoria não tem a ver com inteligência. Sabedoria é muito diferente de inteligência. Inteligência tem a ver com conhecer todos os assuntos. Inteligência tem a ver com manipular a ciência. Inteligência tem a ver com saber ler um livro e poder dizer exatamente o que aquele livro diz. E poder até extrair algo mais do que o livro com reflexões filosóficas. Inteligência tem a ver com um aprendizado que você pode adquirir na academia, na faculdade, mas sabedoria tem a ver com tomar decisões na hora certa, do jeito certo e mais ainda, de acordo com a vontade de Deus. Você pode encontrar gente sábia que não é inteligente. E você pode encontrar gente inteligente que não é sábia. Por exemplo, alguns estudiosos mais modernos da neurociência já mostra que o que conta hoje para que alguém fique mais tempo num emprego, ou num determinado casamento, ou numa determinada relação, não é mais a famosa QI, mas é o QE. QI é a medição de intelectualidade que uma pessoa tem. Alguns antigamente se arvoravam de dizer: o meu QI é 180, o meu QI bate em 220. E alguém, quando queria debochar, dizia: esse aí tem um QI de 60. Esse tem um QI de 30, ou seja, ele é muito fraco. E os estudiosos agora sabem que o que conta numa relação, que o que conta numa sociedade, que o que conta num casamento, que o que conta no emprego não é mais o QI, mas é o QE, é o coeficiente emocional. Gente muito inteligente, mas que não tem emocional para se sustentar nas relações. E é esse emocional que a Bíblia se refere à sabedoria. Gente que sabe tomar decisão certa, na hora certa, momento certo, de acordo com a vontade de Deus. Eu creio que Deus quer
que eu cresça em sabedoria. Segundo, Deus quer que eu cresça em favor. Deus quer que eu cresça em santidade. Deus quer que eu cresça financeiramente. E Deus quer que eu cresça no exercício da minha fé. 5 coisas básicas, que se você tiver agarrado nisso em 2018, eu tenho certeza que no final do ano você vai juntar tudo e vai dizer, foi com certeza um bom ano. Primeira coisa então, crescer em sabedoria. E para crescer em sabedoria é preciso gastar o seu tempo com o amigo e não com o inimigo. Repete comigo isso. Crescer em sabedoria é gastar o meu tempo com o amigo, não com o inimigo. Eu conheço gente, e você deve conhecer também, que dorme garrado toda noite com quem lhe fez mal. Sabe aquela pessoa que passa a semana reclamando do que fizeram contra ela e ela lembra o tempo todo da pessoa que lhe fez mal? Dizem os estudiosos que a mente humana é tão interessante que ela é capaz de guardar com sutileza de lembranças, com delicadeza de detalhes, aquilo que te fizeram de mal, mas ela não é capaz de lembrar com delicadeza aquilo que te fizeram de bem. Haja visto que no seminário, quando nós estudávamos, nós tínhamos uma matéria que nos ensinava a dar testemunho. Sim, quando nós íamos nas igrejas dar testemunho, nós tínhamos que aprender a administrar o tempo do testemunho. Porque se você já deve ter ouvido muitos testemunhos por aí, você deve perceber que o sujeito, se tem 1 hora para dar o seu testemunho, ele fica 50 minutos só contando as bobagens que ele fez. Você já viu isso? E ele fala que ele era bêbado, que ele estuprou, que ele violentou, que ele matou, que ele roubou, que ele não sei o quê. E ele fica, parece que ele gosta, está com saudade do tempo de pecado. Os 10 minutos restantes ele diz, e aí eu entrei na igreja, li a Bíblia, Deus mudou a minha vida e hoje eu sou uma nova criatura. Acabou o testemunho. Ele não sabe mais dizer quais são as bênçãos que Deus fez na vida dele, mas ele sabe lembrar e sabe contar quais são as desgraças da sua história. A neurociência prova que o nosso cérebro tem mais potencialidade para armazenar aquilo que nos fizeram de mal do que aquilo que nos fizeram de bem. Haja visto que se você fizer 9 coisas para uma pessoa, 9 coisas boas para uma pessoa, e você fizer uma coisinha ruim, qual você acha que ele vai lembrar? Da uma ruim. E as 9 coisas boas que foram feitas para você, nós apagamos com uma velocidade incrível. Então a primeira coisa que você precisa saber para crescer em sabedoria é gaste o seu tempo com o amigo e não com o inimigo. Eu li num livro essa noite, de cabeceira, que as oportunidades da nossa vida, elas estão nas decisões que cada um tem de tomar. Alguém já dizia, se eu não me engano, foi Thomas Watson, que disse que quando a sorte bate na porta de um indivíduo, ele está no quintal buscando um trevo de 4 folhas. Ele dizia que quando as oportunidades batem à porta de uma pessoa, ela está em busca de mandingas e de sortes. E este autor que eu li nessa noite disse que as oportunidades estão de fato nas decisões que cada um de nós temos de tomar na nossa vida todos os dias. E nós precisamos então de João 14, 21, que nos diz, através da nova mensagem, através da boa notícia, aquilo que nós chamamos de evangelho. Evangelho é boas novas, uma notícia diante de um caos, quando toda a humanidade vivia ainda presa à lei, quando todos ainda precisavam cumprir com mandamentos impossíveis de serem cumpridos, quando todo mundo ainda andava em busca de soluções para a sua vida, um homem surge no cenário da história, sai lá da Galileia e ele passa por meio de um povoado e diz em João 14, 21, exatamente aquilo que eu e você precisamos nessa noite. Ele nos diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você diz assim, então, assim, Deus, eu queria que o Senhor se revelasse a mim. Eu queria uma revelação de Deus. Meu irmão e minha irmã, a revelação de Deus está no coração daqueles que amam a Deus. E Deus é o nosso amigo. E eu tenho como decisão para a minha vida em 2018, que eu vou emprestar o meu ouvido, dar o meu coração, o meu tempo, a minha vida, para aqueles que são meus amigos e não para os meus inimigos. É uma decisão sábia, você não acha? É uma boa decisão. Segunda coisa, Deus quer que eu cresça em favor. E favor é aquilo que eu posso oferecer aos outros. Olha o que Paulo diz em Romanos 12, 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam, diz Jesus em Lucas 6, 28. Se Deus quer que eu cresça em favor, isso significa que Deus quer que eu seja uma pessoa, como eu disse domingo passado, que abençoa, que é favorável, que é alguém que, quando nós chegamos perto, abre várias oportunidades na nossa vida. Gente que, quando entra na nossa história, traz favor à nossa vida. Você conhece gente que, quando chegou na sua vida, gente que entrou na sua história, só acrescentou? Ou você conhece gente que, quando entrou na sua vida, roubou, tirou, defraudou e lhe importunou? Isso significa, então, que tem alguém por aí que defrauda. E vai saber se nesse exato momento alguém está lembrando do seu nome numa conversa familiar em algum outro lugar e está dizendo, depois que aquela mulher, depois que aquele rapaz, depois que aquela pessoa entrou na nossa família, na nossa história, a nossa casa virou de perna para o ar. Você já ouviu isso? Ou alguém está nesse momento pensando assim, a hora que eles entraram na nossa história, a hora que eles entraram na nossa vida, a nossa vida mudou. Nós fomos abençoados. Sim, meu irmão, porque Deus quer que a gente cresça em favor. Favor é aquilo que eu posso oferecer aos outros. Talvez um dia você já tenha pensado aquilo que eu sempre pensei. Quem nunca aqui pensou, quando estava esquecido, e alguém certa feita ligou para você e te pediu um favor, e quando você desligou o telefone, qual é a primeira coisa que você pensou quando aquele favor lhe veio? Só lembra de mim quando precisa de alguma coisa. Quem nunca pensou isso? Vários de nós aqui, né? Só lembra de mim quando precisa de alguma coisa. Mas esse não é um grande favor que Deus pode nos dar nessa vida? Em que talvez ele tenha pensado em tantas outras pessoas, mas não as encontrou. E você encontrou. E você sabe exatamente que aquele favor que ele lhe pede, você pode dá-lo e abençoá-lo. E quiçá um dia ele diga, bendito seja Deus, que através do irmão ou da irmã, do fulano e da fulana, eu encontrei o favor de Deus naquilo que lhe pedi. Mas nós só seremos abençoados no favor, e nós só vamos crescer naquilo que Deus quer na nossa vida no favor, se nós deixarmos de lado o copo de fel que nós tentamos beber todos os dias. Se nós continuarmos mastigando o chiclete amargo, se nós continuarmos bebendo o líquido amargo, todos que nos procurarem não encontrarão um favor, encontrarão uma caixa de marimbondo, encontrarão alguém para ser ofendido, pisado. Mas se nós abandonarmos a amargura e nós buscarmos em Deus o melhor para a nossa vida, quem nos achar vai achar o quê? O melhor de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus quer que eu cresça em sabedoria, que Deus quer que eu cresça em favor.
Deus nos chamou para abençoar e não para amaldiçoar. Deus nos chamou para ser bênção. Ainda hoje, num almoço com 2 pastores, eu vi uma história incrível. Não vou citar nomes. Uma igreja procurou um pastor de uma outra igreja, pedindo ajuda financeira. Conselho da igreja que era responsável por esta congregação que precisava de ajuda financeira, colocava empecilho para muitas coisas. Uma igreja que era responsável por uma congregação, colocava empecilhos para o progresso dessa congregação. Até que alguns dessa congregação resolveram procurar uma igreja maior pedindo ajuda financeira. Assim, tudo que este pastor dessa igreja maior decidiu com esses irmãos para ajuda, o conselho que era responsável criava impedimentos. O que você acha que este pastor da igreja maior poderia fazer? Dizer, olha, eu tentei, mas a própria igreja e conselho que cuida da congregação está botando empecilho, então eu não tenho nada a ver com isso, e eu não vou arrumar problema para a minha vida. Qualquer um de nós faríamos isso. Mas esse pastor insistiu, e esse pastor que me contava disse, olha meu irmão, foram 4 a 5 reuniões, em que esse outro pastor que nós buscamos ajuda, disse, calma, vamos encontrar, vamos orar e vamos buscar do Senhor um caminho em que a gente possa ajudar vocês, sem que este conselho continue trazendo problemas para vocês. Sabe aquele cachorro que você quer muito tirar do buraco, mas ele morde a sua mão toda vez que você pega nele? E quando eu ouvi essa história hoje, o meu coração me alegrou e eu disse assim, eu não esperava outra atitude desse pastor. Porque esse pastor que eu conheço, que vocês estão me contando essa história, é isso que eu vejo ele fazer por um bom tempo que eu estou com ele. Eu não esperava outra coisa. Mas eu me alegrei mais ainda de ouvir essa história, de saber que este pastor dessa igreja tem a consciência de que Deus quer que ele cresça em favor, e todos que lhe batem a porta, ele atende, ele acolhe, ele abraça, ele abençoa, porque ele tem convicção que Deus quer que ele cresça em favor. E ter essa convicção significa que todos aqueles que nos procuram serão abençoados, porque se Deus quer que você cresça em favor, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mandar gente procurar você, Deus vai mandar gente bater na sua porta, Deus vai mandar gente procurar você, porque nós só crescemos em favor na medida em que nós abençoamos os favores que nós recebemos de Deus. Terceira coisa, Deus quer que eu cresça em santidade. E aí, eu sei que santidade dá um pano para manga terrível e tem várias expressões teológicas para santidade, mas eu quero abordar um aspecto da santidade, é que santidade tem a ver com os meus votos diante do Senhor. Permita-te dizer isso. Eu sei que quem santifica é Deus, eu sei que quem purifica é o Espírito Santo. Eu sei que se ele não fizer uma obra no nosso coração, nós não temos condições de fazer essa obra. Eu sei que se o Espírito Santo não limpar tudo que tem de desgraça na tua mente, no teu coração, você não tem condições de fazer isso. Não tem 7 ondas, 12 ondas, não tem 20 batismos, não tem nada que possa limpar você, se o Espírito Santo não fizer essa obra. Mas tem algo que o Espírito Santo não pode fazer por você, só você pode fazer, que é tomar uma decisão na sua vida. E para mim, santidade começa com uma disposição no coração de ser bênção nas mãos do Senhor. E isso ele não pode decidir por você, só você decide. Olha o que Jó diz em 31, verso 1. Fiz um acordo com os meus olhos, diz Jó, de não olhar com cobiça para as moças. Em algumas traduções diz, fiz um acordo com os meus olhos para não pecar contra o Senhor.
Enquanto nós estivermos pedindo, Senhor, tira essa moça daqui, nós deveríamos inverter e dizer, Senhor, eu faço uma aliança com os meus olhos para não olhar com cobiça para esta moça. O Espírito Santo não toma decisões no seu lugar. As decisões são suas. E se nós não decidirmos ter uma vida certa, correta diante do Senhor, ninguém decidirá no meu lugar. Em Atos capítulo 18, verso 18, diz o texto que Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, diz o texto, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Eu não quero entrar no mérito se voto é algo bíblico ou não, apesar de Eclesiastes dizer que aquele que faz um voto ao Senhor, cumpra, porque é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumpri-lo. Eu sei que algumas igrejas mais místicas gostam dessa coisa do voto, mas o meu foco nessa questão da santidade não tem a ver com voto, tem a ver com a disposição no coração e com aquilo que Paulo colocou no coração. Eu vou rapar a cabeça, pelo que nós não sabemos, mas Paulo foi honesto consigo mesmo em cumprir aquilo que ele determinou. E santidade diante de Deus tem a ver em disposição de cumprir com aquilo que você propôs no coração. Paulo vai trabalhar depois nas cartas dizendo que o homem deve contribuir financeiramente de acordo com o que propôs no coração. O homem deve ser honesto naquilo que ele promete. No Salmo 15, abre comigo no Salmo 15. Eu li pela manhã com os irmãos, mas eu quero destacar somente um texto do Salmo 15. Salmo de número 15. Por favor, abra comigo. Davi vai dizer, quem que habita no santuário do Senhor? Quem poderá morar no seu santo monte? Ele faz essa pergunta. E ele descreve que é aquele que é íntegro, que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, e que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Santidade, e Deus quer isso, é quando nós lançamos uma palavra diante do Senhor, quando nós propomos algo no coração, e nós fazemos das tripas coração, como diz o ditado, onde nós sabemos que aquilo vai doer na carne, em que aquilo vai ser algo difícil de cumprir, mas pelo poder do Espírito Santo, nós vamos cumprir. Por exemplo, pastor, coloquei um voto no coração, coloquei uma disposição no meu coração, de toda quinta-feira, de todo domingo, os dias de culto, eu estarei. Até a primeira febre. Até a primeira unha encravada. Até a primeira enxaqueca. Aí você diz assim, mas pastor, é um caso de doença, é um caso grave, é um caso em que a pessoa tem uma impossibilidade. Aí eu te pergunto, se você tivesse com uma viagem marcada para Dubai, 1h da manhã você tem de estar no aeroporto, às 10 da noite você está com enxaqueca, você vai ou não vai? Vai, né? No culto não, né? Pastor, é diferente. Eu sei que é diferente, que culto tem todo domingo, a viagem de Dubai só tem essa vez. Eu sei disso, mas a questão não é quanto tempo eu tenho, a questão é o que eu propus no coração. Talvez os senhores não se lembrem, mas quando nós fizemos aniversário da congregação, e ainda estávamos no outro prédio, havíamos marcado com o pastor para vir pregar. E deu 15 minutos de começar o culto, o pastor chegou. E esse pastor não costuma chegar atrasado. E ele chegou com uma vestimenta estranha. Ele chegou com uma camisa polo
e um paletó. Quem que usa camisa polo com paletó? E ele disse, desculpa, eu peguei o paletó que fica no carro para ofício fúnebre, que ofício fúnebre vem sem você esperar, não é com data marcada. Porque eu estava no hospital e eu olhei para o seu pulso e vi aquela pulseirinha famosa de hospital. Eu passei mal durante o dia, fui para o hospital, tomei soro, medicação, fiz uns exames, não saiu os exames, os médicos não queriam me liberar, ele me contou. E eu disse, eu tenho um compromisso. E quando ele me contou isso, eu disse, pastor, pelo amor de Deus, por que o senhor não me ligou? Aí eu fiquei constrangido. Por que o senhor não me ligou dizendo que estava no hospital? A gente dava um jeito aqui, outra pessoa pregava, o culto vai acontecer sem a sua presença. Meu irmão, eu lhe dei a palavra. Sabe o que esse homem está dizendo para mim? Que a palavra dele é algo mais importante que ele tem na vida. Que a palavra dele é algo santo, é algo que você pode confiar. E sabe o que significa a Bíblia dizer que nós somos santos? Significa que Deus nos limpou, purificou para Ele usar. E Ele confia na limpeza que Ele fez. Por isso que eu estou fazendo uma analogia dizendo que santidade é alguém que tem palavra. O Brasil e o mundo precisa ou não precisa de gente que tem palavra? Fala para mim. Por isso que eu quis que você lesse Salmo 15, que diz que aquele que habita no santuário do Senhor é aquele que jura em dano próprio. É mais ou menos dizer assim, vou vender meu carro para você. Tratado? Tratado. Quanto você me faz? Faço 20 cruzeiros. Amanhã você abre o jornal, seu carro está valendo 28. Você diz, ai meu Deus, já falei para o irmão que era 20. Vou perder 8. Você mantém os 20, porque você é um homem santo, uma mulher santa. É isso que eu quero que nós entendamos, que Deus quer que eu cresça em santidade. Deus quer que você cresça na palavra que você disse que ia fazer. Integridade, cabeça limpa, coração sem mácula, vida de pureza sexual, vida de zelo nos dízimos e ofertas, vida reta diante do Senhor. Quarta coisa, Deus quer que eu cresça financeiramente. E sabe quando eu vou crescer financeiramente? Quando eu tirar o escorpião do bolso. Já ouviu essa expressão? Quando eu tirar a avareza do coração. Irmãos, a contabilidade de Deus é diferente da contabilidade do mundo. O mundo manda guardar, o mundo manda aplicar, o mundo manda ter esperteza no dinheiro, o mundo fala um monte de coisa, e nada disso eu estou dizendo que é ruim. Mas as Escrituras dizem que nós somos abençoados quando nós damos. A palavra grega é didomir. Didomir significa mais graça é dar do que receber. Em outra igreja que eu fui pastor, tinham 3 empresários. 3 empresários de potencial. A Nice está aqui, ela sabe disso. E eu reunia esses 3 empresários e fazia devocional com eles, e eu pensava no meu coração, eu preciso fazer esses empresários serem úteis na obra do Senhor. E empresário útil na obra do Senhor, para mim, é empresário que põe dinheiro na obra do Senhor. Amém? Porque para distribuir folheto eu distribuo. Para dar dinheiro, quem tem que dar é quem tem dinheiro. E nós nos reunimos e nós juntamos para ajudar um outro irmão que estava desempregado a abrir a sua própria empresa. E eu fiz cada um dos 3, e eles concordaram com isso, baseado no texto do apóstolo Paulo, mais graça é dar do que receber. E eles entenderam que eles estavam sendo abençoados financeiramente por Deus, e isso era um propósito maior de Deus, além das suas vidas, dos seus carros, das suas casas, das suas viagens. E eles, então, ajudaram outro irmão a abrir aquilo que aquele irmão não tinha condições de abrir, porque não tinha dinheiro. E dinheiro, então, Deus já estava dando para esses 3 irmãos em Cristo. Agora me responda, você gostaria de ser essa pessoa que junto com mais outro tem dinheiro para ajudar um outro a abrir o seu próprio negócio e servir ao Senhor?
Você gostaria de ser essa pessoa? Mas você tem que tirar o escorpião do bolso. Você tem que tirar a avareza do seu coração. Porque você pode ter recursos e não sabe. Você já pode ter condições e não sabe, porque a avareza esconde as bondades que há na nossa vida. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 22, 9. Provérbios 12, 11 diz, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento. Mas quem vai atrás de fantasia não tem juízo. Deus quer que você cresça financeiramente, mas você precisa tirar a avareza do coração. Já ouviu gente dizer assim, só mais um pouco, Senhor, só mais uma bênção. Depois que eu chegar ali, eu passo a dar. Só mais um pouquinho, Senhor, só mais um pouco, só mais um pouco. Esse um pouco, só mais um pouco, já fazem 10 anos e você ainda não tirou o escorpião do bolso. Não vai crescer. Quinto e último. Deus quer que eu cresça na minha vida de fé. Amém? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Os testes secretos de fé fazem parte do dia a dia, meu irmão. É o feijão com arroz. Talvez você tenha pensado assim, Deus quer que eu cresça na minha fé quando eu abrir o mar. Deus quer que eu cresça na fé quando eu fizer o sol parar. Deus quer que eu cresça na fé quando eu atravessar o mar, quando eu fizer o impossível. Não, o exercício de fé está no dia a dia, está na luta diária, está nas pequenas coisas. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Paulo diz para nós, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. São nas pequenas coisas, nos detalhes da vida, aquilo que você usa, a disposição de acreditar de que Deus está com você no dia a dia, em que Deus está regendo a sua história, em que você pode sair do caos em que se encontra, que você pode ter uma vida melhor. Eu não estou falando uma vida próspera, uma vida rica, eu estou dizendo uma vida que agrada a Deus. Essa é a vida melhor, a vida em que você pode, através da expressão da sua vida, dizer às pessoas o quanto Deus é bom, o quanto Deus é generoso, o quanto nós confiamos na graça de Deus, não importa o que está nos acontecendo agora, exatamente hoje, nessa semana, mas eu creio que eu andarei, mesmo que isso esteja sendo um problema na minha vida, não vai me atrapalhar de servir a Deus. Isso é uma vida de fé. Gente que mesmo sem carro vai à igreja, mesmo que gente doente vai ao culto, mesmo que gente impossibilitada adora a Deus, mesmo que gente com problema glorifica o Senhor. Ontem eu conversei com uma ex-ovelha minha que mora no Reino Unido, que no tempo do meu primeiro pastorado era só garotos. Ontem eu peguei o WhatsApp dela e conversei com ela lá no Reino Unido. Ela está a 1h30 de Londres. E ela me contou uma história. E eu disse, você já não é mais a menina que foi minha ovelha quando eu fui pastor. Ela disse, pastor, esse ano eu faço 40 anos. Digo, meu Deus, eu estou ficando velho. Era uma jovem na nossa igreja, no meu primeiro ministério. Mas ela me contou o seu drama de separação. Casou com um homem europeu sem saber a bomba que ele era. E ela gastou muitos minutos no WhatsApp me gravando os áudios e me contando. Em que uma das coisas que esse homem fez, além de bater nela, além de cuspir, além de não pagar o aluguel, além de fazer um monte de coisas, ele ia usar drogas com o nosso filho pequeno, pastor.
Ele subiu um lance de escada na nossa casa e dali ele pulou naquela cerquinha com uma corda no pescoço e se enforcou na nossa frente. Sorte minha que na primeira gaveta tinha uma tesoura. E eu consegui, pela força do Senhor, cortar aquilo. E ela me contou que lá na Inglaterra é muito diferente os atendimentos, a visão da polícia, enfim. E quando eles chegaram, que ele já tinha recobrado a saúde, enfim, ele disse, eu fiz isso para poder dar um susto nela. E ele saiu dali direto internado, porque os paramédicos disseram, susto nela? Você é perturbado da cabeça, você só pode ter problema. Fora tantas outras coisas que ela me contou, o mais importante que eu ouvi foi ela me dizer, pastor, mas eu decidi, diante de tudo isso, primeiro, não contar nada para minha família, porque eles moram no Brasil e não contar isso para eles não ia resolver em nada. Porque a minha avó, que faleceu este ano, gostava muito dele, não tinha essa visão dele, e eu não queria estragar essa visão boa que ela tinha dele. Segundo, eu decidi não reclamar. Então, os dias que eu fiquei deprimida e que eu chorei muito aqui diante de Deus, eu chorei diante de Deus, mas eu cantei louvores, eu li a Bíblia e eu agradeci a Deus pela força que Ele estava me dando por viver todas essas situações. Isso é fé. Isso é o que eu digo de um exercício de fé na vida diária. E ela me contava isso, e eu fui imaginando e fui pensando no que dizer para vocês hoje, e eu só me lembrava de que o exercício de fé é um ato de decisão diária de viver o melhor de Deus, não importa o que está acontecendo. Eu não vou reclamar, porque o meu Redentor vive. Eu não vou murmurar, porque o meu Deus está agindo, e Ele está resolvendo algo que eu não posso resolver. Eu não vou me tornar uma pessoa amarga como Ele quer que eu seja. Eu não vou deixar que Ele destrua a beleza do Evangelho que há dentro de mim. Eu não vou permitir que as pessoas pisem na semente do Evangelho plantada no meu coração. Isso só você pode decidir. Ninguém decide isso por você. Só você pode dizer, eu viverei uma vida de fé diária, não importa o que aconteça. Eu não consigo decidir isso por você. Por mais que eu esteja ao seu lado, eu não posso estar dentro de você. Só você está aí com você mesmo e só você pode decidir o exercício da fé diária na sua vida. Curve a sua fronte. Toca lá em cima, por favor. Senhor, nós sabemos que o Senhor quer que a gente cresça em sabedoria.